Salve galera! Como é que vocês estão passando aí nesse período de quarentena ou para além da quarentena? Espero que todos estejam bem na medida do possível. Então, vocês vão receber algumas aulas curtas sobre determinados assuntos que eu também já enviei o material de texto com exercícios, com exemplos, exercícios resolvidos e agora eu vou mandar aulas curtas, até porque não dá para ser assim muito longo o vídeo, porque o próprio YouTube não vai aceitar se ele ficar com mais de 15 minutos. Então hoje na primeira aula, para vocês, vou trabalhar o assunto de números inteiros, aquela introdução aí para quem não entendeu e que nós chegamos a ter aulas antes de entrarmos no período da quarentena. Beleza? Então vamos lá. Conjunto dos números inteiros e a representação deles na reta numérica. Vou passar o quadro aqui. Bem, o conjunto dos números inteiros, ele simbolicamente é representado pela letra Z. E a par dos seus elementos, que incluem os números positivos e negativos, nós devemos recordar que os números naturais, que são aqueles que vocês estudam nos anos iniciais escolares, estudaram no sexto ano principalmente, onde vocês se aprofundaram, não são números que possuem valores positivos ou negativos, embora consideremos-los como positivos. São valores absolutos. São números basicamente para contagem ou até para ordenação, nada além disso. Números inteiros faz uma ampliação dos números naturais, onde são incluídos os números negativos. E aqui eu apresento a vocês duas maneiras de representar o conjunto Z. Boto aqui reticências, deixa eu ver se eu passo aqui, ó. Ixi, passei muito mal, uma linha aqui amarela para vocês. Vindo lá de menos infinito, passando por, vindo menos 3, menos 2, menos 1, porque devemos lembrar que os negativos, eles são crescentes em ordem inversa dos positivos, certo? 0, 1, 2, 3, 4. E o zero não sendo nem positivo nem negativo, mas a partir do zero crescendo, você tem mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim sucessivamente. Aqui deixa eu fechar a minha câmera para mim, para eu ler, que vocês podem notar a presença dos números inteiros em várias situações de sua vida. Isso aqui, na verdade, é um questionamento. Já pararam para pensar nisso? Então, vou seguir aqui com o próximo quadro. Deixa eu ver aqui que eu perdi o cursor. Beleza. Uma situação problema se apresenta. Vocês sabiam que se considera que seja o zero a altitude do nível do mar? Chegamos a falar por isso também. Ficou estabelecido como um parâmetro que o nível do mar é o nível zero. Por quê? Nós temos lugares, muitos lugares, principalmente para o interior dos países, que a altitude, a montanhas, a serras, que é uma cadeia de montanhas, a picos, a morros, e esses lugares estão acima do nível do mar, então, portanto, eles estão acima de zero. São representados por valores o quê? Positivos, beleza? E há um exemplo do Pico Everest ou Monte Everest, que está a 8.850 metros acima do nível do mar. Botei uma gravura aqui, uma foto para vocês no próximo quadro para mostrar. Está aí uma ilustração do Monte Everest e alguns desses pontos aqui, 1, 2, 3, 4, até chegar no pico, são pontos que aqueles que fazem escalada param para descansar, né? Eles montam lá suas barracas, suas tendas, porque é um pico, quando escalado, não dá para ser feito em um dia. Leva-se muito tempo. Beleza? Seguindo. Bem, da mesma maneira que há lugares acima do nível do mar, por incrível que pareça, há lugares que estão abaixo do nível do mar. E há uma região na Europa onde se encontram os chamados Países Baixos,
Se vocês não estudarem história, muito provavelmente vocês ainda vão estudar países como Holanda, por exemplo. E aqui há uma foto de um dos bairros da cidade de Haia. E olha só, chega a ficar 1 metro abaixo do nível do mar. Vocês estão vendo aqui que a água cobriu uma parte aqui dessas construções. Estão vendo? Cidades como Amsterdã, por exemplo, têm comportas, porque quando o nível do mar, da água do mar sobe, essas comportas ficam fechadas, isso lá desde o século XV ou XVI, se eu não me engano, elas são fechadas de maneira que a cidade não fique inundada. Então, o que está abaixo do nível do mar é considerado um nível negativo, beleza? Uma outra situação problema. Vocês sabem que a nossa unidade de temperatura é o sistema de graus Celsius, conferido pelo Sistema Internacional de Unidades para a temperatura. Muito bem, 0 graus Celsius é considerado o ponto de fusão da água, como também vocês já devem ter estudado em ciências. Pois bem, todas as temperaturas que se encontram acima de 0 são chamadas de temperaturas positivas. E abaixo de 0, temperaturas negativas. E aqui, para a gente se dar conta de uma situação, porque na cidade do Rio de Janeiro não temos temperaturas abaixo de 0, mas em outras partes do país, sim. Coloca-se aqui que ao acordar pela manhã, você ouve na rádio a notícia de que uma cidade do Rio Grande do Sul, que no verão chega a atingir 35 graus Celsius positivos, amanheceu com menos 5 graus Celsius. Então, no verão, ela chega a ter temperatura máxima de mais 35 graus Celsius, acima de 0, portanto, e temperatura mínima no inverno com menos 5 graus Celsius, que está abaixo de 0. Vamos seguir aqui o quadro. Bem, temperaturas menores que 0, nós dissemos que elas são representadas por valores negativos, sempre com sinal de menos à esquerda do número. E os números positivos, eles aparecem com sinal de mais, ou apenas sem sinal, o que também vale, como nós já chegamos a comentar aqui. Então, é isso. Uma outra coisa importante que devemos lembrar, deixa eu fechar aqui minha imagem, é que o 0 ele não é positivo nem negativo. Seguindo. Nosso último quadro aqui, para a gente falar vagamente sobre a representação dos números inteiros na reta numérica. Quem não sabe representar, é necessário uma régua milimetrada para você poder traçar. Você pode, primeiramente, marcar ali, centralizando na reta, a origem, que é o ponto 0. E a partir dele, para a direita, você pode marcar de 1 em 1 centímetro os valores 1, 2, 3, 4, que são os valores positivos, à direita do 0. À esquerda do 0, também de 1 em 1 centímetro, de maneira que fique ali tudo com distâncias equivalentes, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Só para chamar a atenção, à medida que na reta caminhamos para a esquerda, os valores decrescem, isso quer dizer diminuem. Você fala, mas como pode menos 4 ser menor que menos 1? É menor porque em valores negativos nós pensamos de maneira contrária, não podemos esquecer disso. Beleza, galera? Então aí, essa é a nossa primeira aula, vamos ficar por aqui, vocês vão receber outros vídeos com outras aulas. Um grande abraço aí, muita paz e bem para todos vocês.